Fala galera, aqui é Eduardo Valentim. Sei que eu demorei um pouquinho a gravar mais vídeos, mas na verdade por alguns motivos, né? O primeiro é porque a gente está em lockdown, teve um aumento no número de casos, né? Agora tá um pouco menor, digamos assim, mas ainda continua alto. Mas, por exemplo, né? Agora, ó, a gente tem algumas crianças brincando, né? Não é que nem na primeira parte, né, que teve aqui de lockdown e que fechou tudo e foi aquele desespero, né? As pessoas estão mais tranquilas, por incrível que pareça. Como vocês, eu sei que gostam, né, de ver como é que a rua, vou virar a câmera de novo. E aí vou comentar o assunto de hoje, que é sobre educação, né? Como é que foi aqui no começo, como é que foi o processo, né, que eu tive que fazer para matricular as crianças, né? Como foi a adaptação deles. Eu acho que é importante, principalmente para quem tem filho, né? Ah, e outra coisa, se tiver ruim um pouquinho o áudio aí, por causa do vento, tá? Eu tô gravando aqui também nesse outro microfone do celular, para ver se ele também fica bom, mas vamos ver o que acontece. Logo quando eu cheguei aqui, né, que achei a casa, a gente sempre tenta fazer assim, não, vamos ver primeiro quais são os colégios bons, né, que tem na redondeza que a gente quer morar, que era aqui em Dunleary. Daí a gente começa a procurar a casa. Então a gente primeiro define mais ou menos o local que a gente quer, né, que a gente prefere, e aí vê as escolas, e aí vê uma casa perto dali. E foi desse jeito, né? A gente... acho bacana a decoração de Halloween. Hoje é de Halloween, aqui na Irlanda. E essa parte assim é bem forte, né? Se eu não me engano, foi até aqui que surgiu essa ideia de Halloween. Bom, assim que eu coloquei o pé aqui na Irlanda, eu já fui atrás, já sabia onde é que eu queria morar, então eu tava procurando casas por lá e fui olhando também a escola, né? Então eu peguei um índice de notas de escola, né, de melhores escolas e tudo mais, e vi os índices que tinha as escolas ali perto de onde eu moraria, e acabei escolhendo uma casa perto da escola dos meninos, né? Sempre tem escola, na verdade, né, perto de onde você vai morar, sempre tem alguma escola interessante, mas a educação aqui na Irlanda, ela é gratuita, né? Você tem a opção, você pode escolher aí uma escola particular se você quiser pagar. Você vai pagar no mínimo 7.000 euros por ano, ou optar por ter uma escola pública, né? Você vai pagar bem menos. Existe sempre uma taxa que você paga, alguma coisa assim. Não é 100% gratuito, tá? Então, dependendo da escola, você pode ter uma taxa ou outra, mas não é nada exorbitante, não é nada que você não consiga pagar, uma taxa anual, alguma coisa assim. Mas deixa eu contar como foi comigo, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha que chegou aqui com 12 anos, que ia completar 13 no final do ano. Então ela chegou em setembro. E eu tenho um filho de 5 anos hoje, mas na época tinha 4, né? Tinha acabado de completar 4. Então como é que funciona aqui? Até os 6 anos, a escola, até os 5 na verdade, né? A partir de 6 anos, a educação aqui é obrigatória. Então até os 6 anos, até antes dos 6 anos, você não tem obrigação de colocar seu filho na escola. Se você quiser, você pode colocar ele numa creche. E a creche vai tomar de conta do dia, né, inteiro, ou dependendo da quantidade de horas que você deixe lá. O governo tem um programa que você pode pedir para ele um auxílio, né, de 3 horas por dia, se você optar por deixar seu filho na creche. Porque a creche aqui é cara pra caramba. A gente fez umas pesquisas no começo, que a gente estava pensando, vamos colocar o Dudu primeiro na creche, né? Que a gente achava melhor. E acho que estava dando 800 euros. E aí a gente tinha, né, obviamente 3 horas do governo, mas mesmo assim ia dar uns 600 euros. Não sei pelo tempo que a gente ia deixar.
Então ainda era um dinheiro bom. E aqui na Irlanda, a partir dos 4 anos de idade, você já pode colocar a criança na escola, se você quiser. Né? Então pra gente foi melhor, não, vamos colocar na escola, vamos procurar uma escola boa. E a gente segue, né? A gente vai lidando com isso, pega ele um pouco mais cedo. E os horários geralmente de escola é entre 9 e até 1 da tarde ou alguma coisa assim, pros mais novos, né? Para os mais velhos já é um pouco mais de tempo. Aqui geralmente é bem dividido, né? A parte de educação é bem segregado. Por exemplo, a escola do meu filho, que meu filho foi, é uma escola que tem só o primário, é um ensino primário só, né? Que vai desde dos mais novos, que é no começo mesmo, de 4 anos em diante, até antes de 12, porque a partir de 12 já entra na escola secundária. Quando eu fui matricular a minha filha, foi um primeiro choque, porque a minha filha, poxa, a gente sempre estudou ali, né? Ela sempre estudou em Fortaleza, tem aquele ensino em Fortaleza que a escola, por exemplo, tem as crianças de ambos os sexos lá, né? Não tem separação disso. E lá essa escola era só de meninas. E aqui é muito comum isso. Escola só de meninas, escola só de meninos, mista. Tem um outro tipo aqui. As escolas também, a maioria são católicas, tá? E tem um outro tipo de escola aqui que é a Educate Together. Esse tipo de escola geralmente é misto, se não todas, tá? Eu não sei a fundo, mas acho que são mistas. E aí, ela já sentiu o primeiro baque. Ela, vixe, é uma escola só de meninos, né? Como é que é isso? Como é que vai ser e tudo mais? Aí, Duda, a gente, né, não precisa se preocupar com isso não. Você vai se adaptar e tudo mais, tá tudo certo, vai dar tudo certo, não sei o que e tal. A gente foi conversando com ela e ela já começou assustada. E quando ela colocou o pé aqui, logo assim, na próxima semana, na semana posterior, ela já iria começar as aulas, né? Então já foi uma pressão assim ainda maior no caso dela, né? Mas começou bem, né? A parte do inglês, né? Ela já tinha algum conhecimento, ela já fazia programa bilíngue na escola anterior, então já sabia alguma coisa, mas o sotaque, né, como eu disse no começo, o sotaque é bem diferente. E isso dificulta um pouco, né? Mas ela conseguiu desenrolar essa parte. Às vezes ela ficava muito assim, ansiosa, sabe? Né? Por várias vezes ela chegou em casa e chorava e dizia que não era o que ela queria, que não estava gostando, que não queria ir para a escola, né? Tinha muito assim, eu tô doente, eu tô não sei o que e tudo mais, e às vezes não era, né? A gente conversava com ela, não, eu não queria ir para a escola, não, eu não quero ir para a escola, não, acho que... Ó, aqui já tá começando a ter gente, vou botar aqui a máscarazinha. Assim, foi bem difícil. Eu posso dizer que para minha filha, foi difícil no começo, né? Que ela se sentiu mal e passou, eu acho que para se sentir bem, né? Isso ela começou a estudar em setembro, aí passou acho que até março, que foi quando começou o lockdown, e ela deu graças a Deus porque não ia pra escola. Mas ela falava coisa boa também, sabe? O difícil mesmo, eu acho que essa parte de adaptação, ela sentiu muita falta dos amigos, porque ela não fez nenhuma amizade até agora. Ela não se interessou em fazer. E tem brasileiro na sala dela, mas ela não se aproximou, né? Ela é um pouco mais reservada também, então a gente respeitou e falou, olha, tudo bem, mas por enquanto, né, trocar você de escola, eu não sei se é a melhor opção, até porque a escola é boa. A escola dá aula extra de inglês pra ela, né? Então a escola tá dando todo o suporte pra ela. Quando eu fiz a matrícula dela,
eu tive que pagar 300 euros da taxa anual e mais 100 euros, que é tipo uma contribuição lá que a gente dá. E além disso, tive que comprar todo o material dela, que foi, sei lá, uns 300 euros também, por aí. Fardamento, tá? Que também foi um dinheirinho, talvez mais uns 150, 200, eu não lembro. Foi uma grana no começo. Então, no caso dela, teve esse problema de adaptação no começo, né? Ela se sentiu, em relação ao ensino, né? Realmente é bem diferente. Ela disse, inclusive, comparando com Fortaleza, é mais fácil aqui. Ela se sentiu adiantada há um ano. E aí, beleza, aceitaram ela. E foi uma sorte, porque só tinha uma vaga, né? Eu saí falando com várias escolas e essa foi a única escola que eu consegui vaga, inclusive, e era a que eu realmente queria. Então foi sorte. Então, assim, com relação ao ensino, basicamente era mais fácil. Ela fala, eu vi isso no passado. Eu vi isso, sabe? Eu já aprendi isso sobre matemática, algumas outras matérias. Só que tinha muita matéria nova também. Matéria de, por exemplo, aprender a cozinhar. Ou então, educação, assim, financeira. Então, assim, foi interessante. Além disso também, a opção de você estudar novas línguas. Na verdade, a opção não, é obrigatório, né? Tirando o irlandês, que aqui é obrigatório para quem é daqui, né? Estudar irlandês. Mas quem é estrangeiro não precisa. Então, ela, em relação a isso, ela teve, no primeiro ano, né, que ela chegou, aula de francês e alemão, além de aula extra de inglês, né? E além das outras matérias, por exemplo, a matéria de história daqui, história obviamente da Irlanda, né? Ela teve que aprender história da Irlanda e história da Europa e do mundo em si, né? História geral. E aqui é o Docks, né? O cais de Dunleary. É super bacana aqui. Deu uma vez, a primeira vez que eu cheguei aqui, já teve um evento, que foi em julho, né? Na época do verão, que era da Red Bull. Eles estavam numa plataforma ali em cima, construíram, acho que foi aqui, acho que foi ali, construíram uma plataforma, eles ficavam pulando, né, pra melhor salto na água gelada. Então ela teve isso e foi interessante a descoberta, né? Eu vi que ela estava começando a gostar de algumas coisas. Ela, não, eu gosto. Tem uma professora que é bacana, tem uma professora que não é. Tinha a professora carrasca. A escola em si também é excepcional, né? O pessoal da escola que ela tava, os coordenadores, ela teve auxílio psicológico também, né? Chegou a chamar a gente, os pais, para conversar, falar, olha, né, a Duda tá assim, a gente acha que isso aqui pode ajudar e tudo mais. E conversa, né? Conversa mais com ela, vê o que ela prefere, o que ela gosta e tudo mais. Então, foi muito bacana, a gente teve esse suporte assim muito próximo. Então, com relação a ela, tudo certo, né? Eita, que esse vídeo vai ficar longo, hein? Aí, com relação ao meu filho, a matrícula dele também foi tranquila, não foi difícil de achar. Tinha vaga lá na escola que ele ia aplicar. Já é uma escola menor, né?
eu tive que pagar para a matrícula dele 60 euros, né? Então é 60 euros anual. Tive que comprar o fardamento dele, que foi, sei lá, 15 euros, 20, 30, sei lá, alguma coisa bem básica mesmo. E até o lanche dele, coisa que da minha filha não tem, né? Não é de graça, tem que pagar 2 euros, né? Ou então ela levar de casa. O lanche dele é de graça. Então assim, o material não tive que pagar nada. Pra ele foi basicamente, sei lá, 70, 80 euros por ano. Claro, né? Sempre tem uma festinha. Sempre não, não é frequente, não era frequente. Sempre tinha ali uma festinha, né, pra fazer, então era 2 euros. Aí, dá 2 euros. Ele vai fazendo não sei o que na escola pra arrecadar dinheiro, né? 2 euros. Mas é sempre pouquinho. Eles nunca pediam muito assim. Então com ele, já a adaptação dele eu acho que já foi um pouco mais tranquila. Eu acho que ele se adaptou mais rápido, né? Assim que ele começou, eu recebia assim alguns comentários, né, da professora dizendo que ele empurrava as crianças, né? A forma de comunicar, ele não conseguia se comunicar em inglês, óbvio, ele não sabia inglês. Então ele falava e a pessoa não entendia, né? Não fazia o que ele queria, não entendia da forma que ele queria, então ele ia lá e empurrava, ei. E aí no começo, mas foi bem no começo, a professora falou, olha, ele tá assim, mas a gente sabe que isso é normal, tá? Relaxa, ele vai eventualmente, né, saber como se comunicar melhor, ele vai... Cara, no primeiro dia, eu tava com a minha esposa, no primeiro dia que a gente colocou ele na escola, minha esposa já assim, ela achava melhor a gente ter colocado na creche, né? Ela se sentia mais confortável colocar na creche. Só que eu falei, olha, vai ser complicado de colocar na creche aqui agora, né? Eu acho que ele já tá na idade de começar e vai ser bom pra ele interagir com outras crianças e começar a aprender de fato, né? Não assim, colocar na creche só por colocar e ficar lá, alguém cuidando, sabe? Acho que na escola pode ser melhor pra ele interagir com outras crianças assim, da idade dele, e ele aprender, eu acho que é melhor ainda. Aí ela topou, mas no primeiro dia que a gente levou e colocou ele lá na escola, ela falou, não, vamos levar ele de volta. Por quê? Porque meu filho, ele é assim, ele é altamente excitado, corre pro lado pro outro, né, conhecendo o ambiente, e se você deixar, ele vai embora. Então quando a gente colocou ele lá, ele começou a correr de um lado pro outro, e a professora, olha, ele tem que ficar ali na fila, não sei o que. Eu falei, ó, filho, tem que ficar ali na fila. Porra nenhuma. Corria de um lado pro outro, sai. Corria de um lado pro outro. Saiu da escola pelo portão, né? E a gente, olha aí, ninguém disse nada, ninguém pegou. Então, cara, todas as crianças comportadinhas assim, poucas crianças naquele fuzuê, né? Aqui é outro parque que tem, que é o Phoenix Park. De vez em quando, acho que é os domingos, eles montam uma feira de comida, né? E o pessoal compra comida, é bacana pra caramba. Aquelas barraquinhas de comida, né? Comida de vários locais diferentes, comida indiana, comida coreana e espanhola e tudo mais. No começo a gente ficou aterrorizado, a gente ficou, pronto, o menino vai fugir daqui, porque ninguém olha, porque a criança, sabe, ninguém tá nem aí. E aí, isso eu de certa forma também senti isso, porque parece que as crianças aqui são mais comportadinhas, sabe? Então a gente achou, rapaz, esse negócio vai ser complicado. E realmente no começo foi, a gente ficou muito preocupado, mas depois que o portão fecha, não tem problema, né? Ele tá lá e tá seguro e tá tudo bem, né? Porque apesar de aqui não ter essa violência, né, excessiva que a gente está acostumado no Brasil, por exemplo, mas aqui também tem desaparecimento de criança, né? Também não é frequente, mas tem desaparecimento de criança. É só ficar descuidado que você vê que a criança some. E aí ele sempre tinha um acompanhamento, né, das professoras. As professoras diziam como é que ele estava e diziam que ele estava começando a entender. E outra coisa, todos os dias ele tinha aula extra de inglês. Ele e as crianças que eram estrangeiras, né? Então também tinha esse suporte que a própria escola fornecia, né?
para quem tava chegando. Então ele falava com todo mundo. Mas assim, foi super tranquilo. Ele se adaptou mais rápido. Aí ele passou a ser mais ele mesmo, né? Porque ele é sempre muito carinhoso, então ele é sempre muito amoroso. As professoras, olha, é sempre muito amoroso. Ele abraça todo mundo, né? Ele beija todo mundo, né? O coronavírus adora. Mas ele é sempre assim, né? Amoroso com as pessoas. Mas aqui os pontos precisam melhorar, precisa conversar com ele isso aqui e tudo mais. Então, coisa simples, né? Da idade dele que a gente vai estar sempre conversando, tá sempre reforçando com ele. Mas tem sido assim até então tem sido uma experiência muito boa para eles aproveitarem, né? Também essa fase que a gente está passando aqui na Irlanda. Então é isso. E é isso, vou dar mais uma volta aqui para fazer mais algumas imagens da minha volta. E aí, até o próximo.